Já entrou? Oi, Tiago, já tá aí, é? Que bom que você tá aí. Oi, Márcia. Tá vendo? Tô vendo, Tiago. Feliz por você estar aqui, viu? Oi, Marcos. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho para ver quem é que vai vir aqui falar sobre sonhos hoje. Deixa eu abrir aqui. Oi, Marcos, já falei oi para você. Já falei oi para Márcia. Quem será que vai estar aqui hoje? O Marcos fala a hora que eu tenho que começar, tá bom, Marcos? Já tô aqui com o meu materialzinho da gente fazer a técnica no final. Pra gente fazer a técnica de incubação de sonhos. Tem mais esse material aqui. E só. Vamos lá? Já deu 8 horas, ainda falta 3 minutinhos, vamos esperar. Vamos esperar. Que ainda estão chamando. Tiago, você já mandou mensagem para mim, Tiago? Eu não vou ler agora. Depois eu leio, tá bom? Posso pôr ao vivo a sua mensagem, que você mandou mensagem de voz? Falta 2 minutos ainda, Marcos. Ah, mas eu queria falar a hora que entrasse mais gente. Ah, entendi. Suquinho de laranja, tá? Ai, Marcos, não começa porque eu vou mudar tudo aqui. Tô aqui esperando o pessoal chegar. E agora, se tiver só nós? Nós vamos fazer uma dinâmica de grupo aqui, se tiver só nós. Se tiver só a gente, eu vou fazer uma dinâmica. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo direitinho? O Tiago já saiu. Só tá a gente. Oito horas. Acho que o Tiago mandou essa mensagem para mim. Vai ver que ele entrou só para falar oi e não ia ficar. Pode ser que seja isso. Quem mais tá aí? Tá o Marcos, a Márcia, o Tiago, o Ti tá aí? Ah, o pessoal tá chegando. Bom, gente,
O tempo que a gente prepara uma live é maior do que vocês possam imaginar. Às vezes é o tempo de uma vida, porque uma live é resultado de uma experiência de vida, mais a experiência teórica da gente. Mas assim, essa live começou a semana passada, o tema é o sonho. Oi, Fabiana, boa noite. O tema continua sendo os sonhos. Eu vou falar um tempo maior a respeito desse assunto. Por que eu resolvi falar de sonho, né? Porque o sonho tem tudo a ver com o nosso futuro, o nosso envolvimento com a vida. Tem a ver, inclusive, com os nossos sonhos que a gente sonha acordado, porque toda a origem dos sonhos, tudo que a gente tem de sonho na consciência, começa primeiro lá no inconsciente. A semana passada, a live eu falei muito sobre a importância do sonho, né? Ainda essa semana eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo que não sonham de jeito nenhum, e eu falei para elas que elas sonham sim, que quem não sonha morre. Elas podem até não se lembrar dos sonhos, mas com certeza vocês sonham sim. Quem não sonha vai morrer. Lembra da experiência que foi passada semana passada lá sobre os gatinhos e tudo mais. Então, hoje eu quero uma pegada diferente, eu quero explicar para vocês a importância do sonho no dia a dia, e com isso a gente aprender a utilizar essa ferramenta aí de uma forma comum. Com conhecimento a gente consegue enxergar e olhar para os sonhos de uma forma diferente e começa a sonhar. Já teve depoimento da Meire semana passada, que não sonhava e começou a sonhar e mandou para mim, enfim. Os nossos sonhos, gente, eles se processam numa zona, entre o consciente, é um diálogo entre o inconsciente e o consciente. E eles se produzem numa zona intermediária entre o inconsciente e o consciente, onde se situam os símbolos. Através dos símbolos é que chegam as mensagens para os nossos sonhos. O símbolo significa união, né? Como se eu tivesse uma metade de um anel na parte do inconsciente e outra metade no consciente. A hora que eu junto esse anel, ele fica um anel inteiro, né? É como se ele fosse um elo de ligação. Deixa eu tirar daqui, um elo de ligação entre o consciente e o inconsciente, e esses símbolos promovem os nossos sonhos, né? E existem, até nesse momento, antes da gente sonhar, existe o sonho que a gente tem, sonho acordado. Mas antes de eu começar a falar do sonho acordado e do sonho que a gente sonha dormindo e da semelhança que existem entre eles, eu queria perguntar aí para vocês: quem não lembra o que sonhou a noite passada? Fala, eu não lembro. Quem não lembra o que sonhou a noite passada? É que tem pouca gente na live, né? Mas normalmente assim, porque no final eu vou fazer, Marcos não lembra. No final eu vou fazer uma técnica que chama incubação de sonhos, e que vocês vão, com esse exercício que eu vou passar, não só lembrar o sonho, como também pedir mensagens para os seus sonhos. Quem não lembra vai começar a lembrar se fizer direitinho essa técnica, que é uma técnica simples que eu escolhi para passar para vocês. E quem tiver um sonho depois disso, eu vou pedir para que compartilhe esse sonho comigo, que eu vou marcar uma sessão para eu interpretar o sonho de vocês. Quem fizer a técnica e quem fizer... A Márcia tá lembrando que já tá acostumada de fazer com a gente o nosso trabalho, né, Má? Então, quem lembrar do sonho a partir da técnica vai fazer uma mensagem para mim. Eu vou falando isso durante a live e vocês vão me lembrando. Mas eu queria dizer assim, a gente tem o sonho que a gente sonha acordado.
que é aquele sonho assim, ai, eu queria tanto conhecer a Europa, ou eu queria tanto conhecer as Ilhas Maldivas, né? Ainda mais agora que a gente não está podendo viajar para fora de jeito nenhum, né? Então, assim, ou eu queria tanto resolver o meu problema com a minha mulher, ou com eu queria tanto resolver o meu problema com a vizinha. É um sonho, não é? Esse é um sonho acordado, mas vamos ficar lá no sonho daquela pessoa que está sonhando em ir lá conhecer as Ilhas Maldivas. O que é esse sonho? Esse sonho fala de uma coisa que não está acontecendo no momento presente. É um sonho que ainda não aconteceu, mas esse desejo dele está lá na raiz do sonho. Nos nossos sonhos, os nossos sonhos noturnos, que a gente chama de sonho onírico, mas eu vou utilizar uma linguagem mais simplificada possível aqui. Os nossos sonhos noturnos, aquele que a gente deita, dorme e sonha, também é a mesma coisa. Alguma coisa que está lá na raiz do inconsciente, que ainda não se manifestou, mas e que em algum tempo vai se manifestar, vai trazer uma mensagem para a gente, que a gente vai, de acordo com o que a gente entender, realizar ou não. No sonho que a gente sonha acordado também, eu posso sonhar que eu quero ir para a Europa, ficar pensando naquilo, mas só o fato de eu sonhar não significa que vai realizar. Eu tenho que ter algumas atitudes que me levam à realização desse sonho, que no final das contas ele pode ser muito melhor do que aquele sonho que eu tive. Ele pode se materializar de um jeito muito melhor ou mais ou menos, depende de como eu conduzo isso. No nosso sonho noturno é a mesma coisa. É a mesma coisa, eu tenho aquele sonho, existem informações que estão sendo passadas ali para mim naquele sonho, né? E dependendo de como eu ajo no mundo externo, eu vou evitar. Eu já tive experiência de sonhos onde como é que eu posso dizer? Eu já desmontei bombas relógios, viu, gente, de sonhos minhos, porque eu soube interpretar, podia acontecer alguma coisa muito não legal e pela interpretação eu realmente evitei determinadas coisas. Então a gente chama assim, conforme a informação que está lá na raiz do meu sonho, eu evito aquilo e no meu sonho que eu estou acordado, eu realizo aquilo de acordo com o que eu interpreto do que está acontecendo no meu dia a dia e me dirijo e atuo no mundo externo. Então assim, mas todos os nossos sonhos, mesmo esse sonho de viajar, de ir para a Europa, de passear, de conhecer as Ilhas Maldivas ou de resolver o relacionamento, o meu sonho é resolver o relacionamento com meu pai. É um sonho acordado também. Mesmo esse sonho, ele assume assim, ele tem uma origem lá no nosso inconsciente. Sempre tudo tem uma origem dentro de nós, né? Uma vez, eu não lembro quando, eu já fiz tanto curso sobre sonho, eu estudo demais, vocês sabem disso, vocês que me acompanham aí sabem o quanto que eu estudo, o quanto que é importante estudar para a gente que está aqui nesse trabalho de autoconhecimento e de descoberta e de olhar para os nossos potenciais internos. Eu escolhi os sonhos, o sonho é um caminho de a gente desenhar o nosso futuro, ou evitar um futuro negativado de acordo com aquilo que a gente consegue, conhece e de conhecimento que a gente tem. Então, assim, num dos cursos que eu fiz, tinha uma peça de teatro. Numa peça de teatro, depois eu respondo no final, tá bom, Fernanda? No finalzinho eu respondo. Eu acho que ao final da live você pode até, talvez, ter as suas respostas de por que a gente não lembra no sonho. Mas retomando lá o assunto, eu lembro que eu fui assistir uma peça de teatro onde eles estavam encenando essa particularidade do sonho, né? Então, é assim, para eles, sonhar é assim, é como se o sonho diurno a gente fosse dormir
e a gente fecha os olhos, a gente apaga as luzes do nosso palco diurno. E quando a gente dorme, a gente acende as luzes do nosso palco, que é no inconsciente. Então, quando você dorme, você acende as luzes do seu palco lá no inconsciente. E naquele palco aparecem personagens diferentes, cenas diferentes, aparecem dramas diferentes daquele que aparece lá no palco do dia a dia, que é no palco da consciência. Então, assim, muitas vezes eu, enquanto estou sonhando, eu estou assistindo o meu sonho, eu estou lá vendo o que está acontecendo naquele sonho. Outras vezes eu estou ali participando ativamente junto com os personagens do sonho. Eu me vejo lá naquele palco, outras vezes eu me vejo assistindo. Mas quando a gente... De qualquer forma, nós somos partes integrantes desses sonhos que a gente está assistindo no palco do inconsciente. E é uma história que vai se delineando para a gente. Por isso que o Jung diz que é muito importante a gente anotar os nossos sonhos e fazer um caderno de sonhos e anotar os nossos sonhos em série. Primeiro sonho, segundo sonho, terceiro sonho. Porque é como se o sonho fosse assim, por exemplo, sabe, uma novela ou mesmo uma série com os capítulos e as temporadas? É assim que se processa o sonho. Em cada noite você assiste um capítulo. Se você for anotando e tiver o hábito de anotar os seus sonhos, você vai perceber que existe sim uma intenção do inconsciente de te informar uma coisa muito importante, mesmo que apareça em alguns momentos que você não está entendendo nada. Então é como se fosse uma novela o nosso sonho, ou uma série, ou um filme. Na primeira noite eu assisto, na segunda noite eu posso não assistir, eu não posso não me conectar, porque eu não me lembro, né, daquele sonho. Por que eu não me lembro? Não sei, existem vários motivos para eu não me lembrar, mas normalmente quando eu me lembro, um dia eu lembro, outro dia eu não lembro. Então eu assisto aquela série, aquela novela, e tem noites que você deixa de assistir o capítulo daquele sonho, né? E às vezes você percebe assim uma desconexão. Na grande maioria dos sonhos é isso, né? Quem sonha aí sabe disso. De repente você tá num lugar igual numa novela. Numa novela não é assim? Você tá lá, aparece um pessoal jantando, aquela família jantando, de repente a cena muda e aparece alguma coisa do passado, e quem está assistindo a novela, que já está acostumado, já sabe que alguém tem que fazer alguma conexão com aquilo. No mesmo instante que tem alguém jantando, aparece um acidente do outro lado, ou alguém brigando, ou depois uma outra cena aparece um casal namorando, uma cena de amor. Então são vários focos que aparecem nos nossos sonhos, mas assim, em situações que são mostradas ao mesmo tempo. Não é assim que acontece o nosso sonho? Não parece uma novela cheia de nuances desconexas? Ora o foco vai para o trabalho, ora o foco vai para um drama, para uma situação muito difícil, ora um foco vai lá para o passado ou vai lá para o futuro também. Isso acontece na novela, né? E ora tem uma cena de amor, ora tem uma cena de familiares, mas todas essas histórias estão assim girando em torno de um tema único. Normalmente é o tema da novela. Todas essas histórias estão girando em torno de um tema, de um assunto da nossa vida, que é a nossa própria vida, que está acontecendo naquele momento. O sonho ou o pesadelo que eu tenho está girando, tudo picado, está girando, mas mesmo estando tudo picado, Fernanda, a história está girando em torno de um tema central. Quem é o tema central? A minha vida. A minha vida é o tema central. Muitas vezes o meu tema central naquele momento é um tema que eu estou com um problema muito grande no trabalho.
Muitas vezes o tema central está em torno de um relacionamento afetivo. Muitas vezes o tema central da nossa vida está em torno de uma situação financeira, né? Que vai aparecendo ali como se fosse uma novela. Mas os mecanismos do nosso inconsciente são assim bárbaros, né? Porque eles vão utilizando os sonhos sempre, gente. Sempre o sonho tem uma função de, no mínimo, te equilibrar. Te equilibrar psicologicamente, te equilibrar energeticamente. Ele sempre vai ter essa função de equilíbrio, mesmo que você não consiga interpretar o sonho. Muitas vezes você também está com um problema muito sério em determinadas situações da vida e o seu sonho não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo na tua vida. Mas você fala, mas não estou tendo sonho nenhum em relação a isso. Isso também é um mecanismo do inconsciente para te levar, às vezes está com um problema seríssimo lá com funcionário na empresa, que você tem que, sei lá, um problema muito sério. E você sonha que você está tomando cafezinho na casa da sua avó. Aí dá aquela sensação gostosa, dá uma nostalgia, dá uma energia, como se o inconsciente te levasse para lá, te desfocasse um pouco daquilo para que você se reenergizasse, eliminasse alguns conteúdos negativos, para que você pudesse dar espaço para aquilo que precisa ser resolvido naquele momento, né? E nessa confusão toda, quando eu vou interpretar um sonho, quando vocês me mandam um sonho, quando é um sonho onde eu vou aprofundar, quem é que faz todo o alinhamento dessa história? O próprio sonhador. É ele que faz o link, é ele que vai dar as nuances junto comigo, junto com o terapeuta, para encontrar uma resposta para aquilo que o sonho tá te mostrando. O sonho muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ele quer te tirar um pouco só da consciência racional, né? Na consciência, o Jung fala, 3% de nós, 3% da gente está conversando aqui agora. 3% da gente está consciente e conversando comigo. 3% da Fernanda está conversando com 3% da Beth. 3% do pessoal da live está conversando com 3% da Beth aqui. Os outros 97% é o inconsciente. E nesse 97% que estão as grandes respostas para a nossa vida. E na consciência, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não percebe o que está acontecendo na nossa vida. Porque a consciência faz o quê? Ela julga, ela elimina, ela nega alguma coisa. Deixa eu ver se eu dou um exemplo para vocês. Na época que eu mudei para essa casa, eu lembrei de um exemplo agora que é mais simples. Na época que eu mudei para essa casa, eu estava trabalhando muito no meu consultório, então assim, eu tinha uma vizinha que ela tinha uma gatinha muito linda, né? E eu gostava muito dessa gata. A gata, quando os vizinhos viajavam, o nome dela era Hortência. Ela vinha, ficava aqui em casa. Aí a minha outra vizinha falou, Beth, por que você não pega um bichinho para você cuidar? Na minha consciência, na minha crença e na minha consciência, eu falava, não, eu não posso ter gato agora. Eu não tenho condições de ter um gatinho. Eu não gosto de gato, nunca tive gato. Não é hora de eu ter bicho na minha vida. Aí eu ia dormir de noite, eu sonhava que eu estava brincando com um gatinho. Aparecia gatinhos, eu dava leite, nem gato nem toma leite direito, né? Mas era o repertório que eu tinha. Eu cuidava dos gatinhos no meu sonho. Então, na minha consciência, eu dizia, não é hora de eu ter um bicho. Assim como muitas mães que me procuram e falam, tá na hora de ter um filho. Na consciência, não é hora de ter um filho. Mas sonha com bebê, sonha amamentando o bebê, né? Então a alma, o inconsciente está dizendo, é hora sim de ter
um filho. É a linguagem da alma. E aí, se você não entende, se você não está ouvindo essa live, você não vai perceber e não vai dar voz para esse inconsciente. Se bem que é ele que manda, né? Se você não dá bola para ele, ele vai falar, você que se vire, eu vou te mandar um pesadelo. Se você não perceber, eu vou te mandar um sintoma. É assim que funciona, né? E aí o que aconteceu? Os gatinhos chegaram e eu realmente agradeci ao meu inconsciente porque ele sabia exatamente o que eu estava precisando naquele momento. Não era eles que estavam precisando ser adotados, era eu que estava precisando de ter essa relação extremamente afetiva. Era a mãe em mim que gritava no meu inconsciente e essa energia precisa ser expressada, porque o inconsciente quer se expressar, gente. Se ele não se expressar, ele adoece e ele vai trazendo os sonhos e te mostrando. Mas lá na consciência eu achava que eu não estava pronta, que não era momento, que eu não ia ter tempo de cuidar, que bicho dá trabalho, que eu não ia nem gostar de gato. E o meu inconsciente sabia exatamente o quanto que eu tinha, que histórias que eu tinha que viver, inclusive os meus pacientes, com essa simples atitude. Olha que interessante esse exemplo que eu dou para vocês dessa o que está escondido no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente pensa que sabe tudo e está muito preso lá no ego, nos 3%, e tem uma necessidade que o inconsciente está gritando para você através dos sonhos. Se você não der ouvido, você provavelmente vai resistir muito e vai precisar passar por um sintoma, porque você vai desequilibrar a tua estrutura energética, a tua estrutura psicológica, a tua estrutura física. Outra forma que o inconsciente tem de equilibrar você são com os sonhos de caráter compensatório. Né? Os sonhos de caráter compensatório é exatamente isso. Tudo que está demais lá na consciência, ele vai te trazer um sonho para dizer assim, ó, é o contrário aqui embaixo. Por exemplo, vou dar um exemplo de sonho compensatório. E ele te dá esse sonho compensatório inicialmente para te manter em saúde, em equilíbrio, né? A grande sacada do sonho compensatório é principalmente, inclusive, te manter em estado de saúde. Olha que interessante o exemplo que eu vou dar para vocês agora. Por exemplo, eu tô lá, eu vou usar tá, como exemplo, muito arrogante, me achando a melhor terapeuta do universo, achando que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, olhando para as outras como se elas fossem umas burras, umas ignorantes. O meu carro é o mais bonito, o meu corpo é o mais bonito, eu sou a mais inteligente, eu tô assim numa arrogância absurda. Inconsciente fala assim, tá desequilibrado isso daí. Ai, meu Deus do céu, tá desequilibrado. Vamos equilibrar essa energia. Vamos mandar um sonho para ela. Que sonho que ele vai mandar para equilibrar isso daí? No sonho, ela vai aparecer como uma mendiga, pedindo esmola, lavando banheiro da outra amiga dela, em situações até humilhantes, que são extremo oposto do que ela tá lá na vida dela, achando que ela está vivendo. Isso é um sonho de caráter compensatório. Só dele fazer isso, ele manda essa mensagem, porque a pessoa toma um susto, credo, sonhei que eu era uma mendiga e eu tenho um carro de último tipo, eu sou a rica do pedaço, e lá no mundo interno, uma mendiga, uma pobre, porque a psique quer te equilibrar, ela quer te manter em saúde física, em saúde emocional, em saúde mental. Então ela manda esse sonho para dizer assim, peraí, o que você quer? O que você pensa que você é? Você não é melhor do que ninguém. Você não... Por que você tem tanta necessidade de mostrar essa importância? Porque no fundo, você está se sentindo um cocô, você está se sentindo sem importância nenhuma. Então, o sonho está te mostrando isso. Se você tiver alguém para te orientar e te mostrar, ele vai te mostrar esse caráter compensatório. Então, assim, claro que nós temos que ter autoestima,
que a gente tem que ter amor próprio, né? Que a gente tem que se gostar. Mas a gente também tem que ter a consciência de que o outro que a gente está julgando é uma parte de você também. Aquele que você acha que é ignorante, aquele que você acha que é paupérrimo, que não sabe o que você sabe e que está te afetando tanto, é uma parte sua. Assim como aparecem nos sonhos. Nos sonhos não aparecem 1000 imagens lá naquele palco que eu expliquei do começo da live, não aparece a imagem em 1000 dramas como numa novela. Aqueles personagens todos são você também. Do mesmo jeito que acontece na vida material, no mundo externo, o sonho te mostra isso, e é isso que o inconsciente está querendo que você perceba. Então, os sonhos, sempre que você tiver, mesmo que você não os interprete, ele vai estar te ajudando, ele vai estar, de uma forma ou de outra, te equilibrando. Se você não percebe isso, vão ocorrer, por exemplo, sonhos recorrentes. O que são os sonhos recorrentes? Sabe aqueles sonhos que acontecem? Teve uma época que eu sonhava direto que estavam roubando o meu carro. Toda hora roubava o carro, toda hora roubava o carro. Eu não vou entrar nos detalhes da interpretação, mas um sonho recorrente é o inconsciente falando assim, olha para isso, presta atenção nisso, olha para isso. Se eu banalizo isso, eu falo, ai, sonho, eu vou ficar só na questão de vão roubar o meu carro, nessa coisa meio rasa, que pode ser isso também, um mecanismo de proteção, mas pode ser uma coisa te dizendo assim, presta atenção no que está acontecendo. Existem sonhos recorrentes. O inconsciente é tão maravilhoso. E às vezes ele é muito ruim, ele é bravo também. O inconsciente não é só bonzinho, mas eu estou dizendo assim. Ele é tão maravilhoso que eu tenho sonhos recorrentes desde a adolescência, que vão se repetindo conforme o enredo, conforme o problema que está se repetindo na minha vida ali, que eu não resolvi, ele traz aquele mesmo sonho. Por quê? Porque eu não fechei aquele gap, porque eu não resolvi aquele problema. E essa riqueza, por isso que eu falo que os sonhos, eles podem te... É uma riqueza a sua vida fica mais rica quando você sabe olhar para os sonhos. E os sonhos recorrentes têm essa intenção de te equilibrar, de mostrar que existe um padrão ali que você não resolveu. Eu estou dando sempre o exemplo meu, porque eu tive sonhos recorrentes de situações que eu não resolvi lá na minha puberdade, na minha adolescência. Aí quando vem um relacionamento que não está muito legal, começa a acontecer sonhos recorrentes, que é uma maneira do inconsciente falar, ó, tá na hora de você perceber isso. Tá na hora de perceber isso, já passou da hora. Se demorar, vai virar sintoma. Seja um sintoma... um sintoma relacional, seja um sintoma físico mesmo, né? Que mais? Qual outro tipo de sonho que o nosso inconsciente rico e... Sim, os sonhos estão o tempo inteiro, Fernanda, a serviço das nossas curas. O tempo inteiro eles estão a serviço das nossas curas. É isso que eu tô falando desde o início, né? Até porque... quem pensa que não sonha porque não lembra, já vai sabendo, que eu já expliquei na outra live, morre. Quem não sonha, morre. Nós sonhamos, mas você pode não se lembrar. Outra coisa, pegando o gancho da Fernanda, que é para nossa cura. Os sonhos que tem, eles costumam nomear de sonhos de restos diurnos. Sabe quando você sonha... Ontem eu estive com fulano de tal, eu sonhei com o ascensorista do prédio. Aí eu sonhei com o meu vizinho que eu conversei ontem. Aí eu peguei, por quê? Sonhos de restos diurnos de pessoas que eu absorvi, ou a energia, ou a informação, que não tem nada a ver comigo, que não precisa estar ali ocupando espaço. O sonho recorrente, ele vem com essas mensagens todas turbulentas e como se fosse mostrando um pedacinho de cada um, como se fosse um despacho, despachando essas informações para que não ocupe o espaço
de informações que o inconsciente quer trazer para o alto, para cima, para que você possa trabalhar aquilo que é mais importante. É como se você fizesse Sabe quando você pega o seu celular e você vai fazer uma limpeza na memória do celular? Você vai lá e tira um monte de coisa para deixar espaço para que você coloque fotos mais importantes, aplicativos mais funcionais, instrumentos ali que sejam úteis para você. Então, o sonho, ele tem também, o nosso inconsciente ricamente nos cura quando ele elimina através dos sonhos informações e conteúdos que estão desnecessários, ocupando um espaço na psique que não precisa estar ali, tá? Qual é o último sonho, então? Os sonhos, aqueles grandes sonhos. Os grandes sonhos, gente. Aliás, eu tive um grande sonho essa noite. Quando eu fui pegar o material para a gente fazer o exercício de incubação de sonho hoje no final da live, eu acabei fazendo um pedido também. E eu tive um sonho, um grande sonho. O que é um grande sonho? Um grande sonho é um sonho que está além da nossa vida, do sonhador. Ele tem um caráter universal, ele é um sonho de caráter universal, ele abrange o momento da humanidade, e eu tive esse presente essa noite, né? Não vou entrar em detalhes aqui, foi um sonho muito bonito, mas eu não quero que aconteça, eu só estou muito grata. Beth, eu não vou poder mas ficar esse muito, sonho, esse sonho, ele abrange o inconsciente coletivo, então ele traz imagens e assuntos arquetípicos do que está acontecendo com a humanidade no momento. E eu tive um sonho assim essa noite. Como é que eu identifico um sonho grande, um grande sonho, que não é um sonho recorrente, que não é um sonho compensatório? Esse nem é um sonho prospectivo, é um sonho grandão, é um sonho premonitório, né? É aquele sonho que me impacta tanto que eu fico o dia inteiro pensando nele, sentindo, querendo entrar em contato, sentindo uma gratidão e uma vontade de agir corretamente, porque eu sei que eu posso ajudar algumas pessoas e principalmente, né, a mim mesmo, no sentido de esclarecer e por conta disso dar uma reação em cadeia aí. Então esses são os grandes sonhos, os sonhos onde a gente tem a oportunidade de acessar informações de caráter universal. Inclusive, agora há pouco, estava até conversando com o Marcos e com a Márcia, que é o meu pessoal aí que me ajuda, que está me assessorando aí nas lives, e quando a gente faz esse trabalho de exposição, de entrega, de vulnerabilidade no trabalho com as lives, a gente está exposta a todos os tipos de interpretação, né? E chegou uma mensagem, aliás, chegaram 3, né? Muito de caráter religioso, criticando a minha iniciativa de falar sobre os sonhos e levando muito para um lado religioso. Existem sonhos religiosos, existem sonhos proféticos, existem, eu chamo de sonhos grandões, né? Que esses sonhos lindos que a gente recebe e que muitas vezes eu tenho desde de adolescente e que eu só consegui entender e interpretar agora, porque eu não tinha repertório para fazer isso, e agora eu tenho pessoas que me ajudaram, que me ensinaram, e eu tenho condição de fazer as minhas análises aí. E veio assim, de um jeito, eu queria dizer para vocês, esse momento nosso de encontro, ele não tem cor religiosa, não tem nada a ver com religião, muito embora se eu escolhi a psicologia arquetípica e a psicologia do Jung, é justamente porque o Jung considera a religiosidade, a importância
da energia da religião, mais do que o Freud, quando ele falava da energia sexual. A pulsão que ele disse, a maior pulsão do ser humano é a pulsão religiosa, segundo Jung, mas não do jeito que a gente vê, do jeito que eu li, do jeito que me foi falado. Aqui é desenvolvimento humano, aqui é autoconhecimento, não tem cor religiosa. Existem bases religiosas de cada um de vocês e existem caminhos espirituais que cada um escolhe. Eu vim de uma base religiosa e depois eu fui conhecer vários caminhos espirituais porque eu quero conhecer, porque eu quero saber, enfim. Então, o caráter da live, quando a gente vai falar de sonho, não é aquela coisa de adivinhação, de profecia, não é isso, gente. É realmente o sentido daqui, quando eu faço uma live dessa, quando eu me exponho, quando eu me entrego para uma live dessa, que não é fácil fazer tudo isso, preparar tudo isso, arriscar tudo isso, é realmente no sentido de compartilhar o que eu conheço. Né? Porque uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada de conhecer vários mestres, inclusive espirituais, é que o conhecimento que não é compartilhado, ele vira maldição, né? Então, ou seja, água parada vira doença. O conhecimento compartilhado é gratidão, é o sentimento nosso de gratidão. Então eu quero compartilhar com algumas pessoas isso tudo que eu estou aprendendo, porque eu sei que o sonho pode sim, ele é com toda essa percepção, a gente pode ver que a gente pode realmente lidar melhor com as nossas questões futuras, com as nossas questões presentes e, como eu disse no começo da live, desmontar, às vezes, bombas relógios que tem dentro da gente. E eu deixei isso bem claro quando eu trouxe o sonho e o pesadelo da semana passada, da barata gigante, e que era, que era amedrontadora, e no fim ela foi um grande instrumento de ajuda, e quase que eu abracei e beijei a barata no final, né? Como eu falei para vocês. Então a ideia da live é isso, não tem um cunho religioso, é desenvolvimento humano, é autoconhecimento. Então vamos lá, nesse momento eu atendendo a uma resposta, a uma pergunta, de algumas pessoas da primeira live que me disseram assim, como é que eu faço? Eu não lembro de sonho nenhum. Bom, primeiro elas achavam que não sonhava, depois elas falaram, eu não me lembro de sonho nenhum. Sim, você lembra... Você não lembra, mas você sonha. Ah, mas eu quero me lembrar. Então, hoje eu trouxe aqui uma técnica muito simples, que a gente chama de técnica de incubação de sonhos. Então, eu vou ensinar essa técnica para vocês. Se vocês quiserem, vocês vão fazer, vocês vão ter resposta. Não é só para lembrar do sonho. Você pode fazer a técnica para incubar um sonho quando você quer resolver alguma questão, quando você quer pedir. Ninguém direciona, ninguém manda no inconsciente, não é isso. Mas quando a gente dá atenção para o inconsciente, quando a gente tem uma atitude positiva frente ao inconsciente, ele se torna, assim, muito mais benevolente. Que não é, essa frase não é minha, é da Von Franz, mas eu não sou a mensagem, eu sou o mensageiro aqui. Então eu acho que é importante a gente dividir tudo isso que a gente aprendeu com os nossos grandes mestres e professores aí, né? Então, assim, eu vou ensinar essa técnica agora. Vou fazer... Que horas são agora? Preciso saber que horas, né? Porque eu não posso, porque a live cai, aí eu não posso fazer antes, né? Eu não posso, eu quero fazer a técnica antes de cair a live. Acho que dá tempo. Que horas são, gente? Deixa eu ver aqui. Tá, 20h40, vou ensinar. Presta atenção. Olha, você pode... Aqui tem um conteúdo e aqui tem outro que a gente usa isso como uma técnica para... a gente vai tornar uns símbolos aqui, a gente vai conversar com esses símbolos. Por exemplo, eu tenho aqui dentro desse saquinho
Normalmente eu uso esse saquinho quando eu tô fazendo terapia com homens, né? Porque homem não gosta de bonequinha, não gosta de pedrinha, tem toda uma questão. E as crianças gostam de bonequinha, de pedrinha, mas normalmente é homens. Eu lembro que eu fiz uma experiência com um diretor de uma empresa e foi uma experiência maravilhosa. Ele fez. A gente ensaiou no consultório e depois ele teve um sonho, não no dia seguinte, mas vários sonhos, e que a gente foi montando quebra-cabeça e foi uma experiência muito bacana. Ele pediu uma coisa e veio uma coisa muito mais importante, que eu não estou autorizada a falar aqui, mas que eu posso dar um exemplo mais assim, geral para vocês. Então, assim, eu posso pegar, aqui eu tenho uma caixinha, tá? Dentro dessa caixinha eu tenho um bonequinho, tá? Tem um bonequinho, dois, pode ser 2 ou 3 bonequinhos que estão aqui nessa caixinha, que eu faço ou com mulheres ou com criança. Aqui eu uso para fazer com homens, né? Que eles não gostam de fazer com bonequinha. Sabe como é que é, né? Então aí tem duas bolas de cristal, que eu escolhi isso como se fosse um aspecto do nosso inconsciente, a melhor parte do meu inconsciente com a qual eu vou conversar. Então eu escolhi figuras e bonequinhas que tivessem um sentido e um significado legal, porque nós vamos conversar com esses símbolos aqui, né? Eles são símbolos, eles vão fazer a união entre o consciente e o inconsciente e trazer um sonho pra gente. E aí é o seguinte, ó, a gente pega e faz assim. Olha que gostoso. Ritualiza, né? Bota uma musiquinha, fica relaxado, tira lá uma das bolinhas do saquinho e eu vou conversar com esse símbolo aqui. Então eu vou pegar esse símbolo aqui, que é essa bolinha, que pode ser a bonequinha, né? Mas eu vou tirar de dentro ou da caixinha ou do saquinho e eu vou falar, antes de dormir, eu vou conversar com esse símbolo que eu atribuí um significado. Eu vou falar assim, olha, sabe, eu queria muito resolver, vamos supor, eu queria muito resolver aquela questão difícil que eu tô lá no trabalho e que eu já tentei de tudo. Será que você pode me dar uma abordagem diferente? Porque eu já tentei várias coisas e conversando mesmo, né? Conversando com essa bolinha aqui. Eu queria será que através de um sonho você pode me trazer uma forma diferente de eu lidar com essa situação? Porque eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu queria muito lidar com isso de uma maneira que aliviasse a minha dor, a minha ansiedade, porque eu estou sentindo medo, eu estou com medo de ser demitida, se de repente há um problema no trabalho, eu estou com medo de não saber lidar, de fazer a coisa errada. Será que você podia me trazer uma solução através de um sonho, para que eu possa agir de uma maneira a encontrar um caminho de solução e de melhor solução? E você vai conversando com isso e abrindo o teu coração. Não é uma conversa daqui. Por isso que tem que ser uma coisa assim, é um objeto. Você tem que sair do racional. Isso que a gente chama de lidar com as situações da vida de forma criativa. Todas as vezes que eu lido de forma criativa, seja com uma doença, seja com um problema, seja com um relacionamento, eu estou a caminho da solução. Então aqui eu converso, eu abro todo o meu coração, eu digo tudo que eu estou sentindo, eu me arreganho ali, eu me abro inteira para esse diálogo, olho para eles, agradeço, guardo no saquinho ou na caixinha, ponho lá de novo junto com as outras, se tiver mais 2 ou 3, aqui tem 2, né? Elas vão conversar entre si, eu vou colocar no meu criado mudo ao lado da minha cama e esquecer o assunto, deixar lá. Né? Eu vou esquecer e vou deixar o assunto. E aí, esses símbolos que o meu inconsciente tá ali agradecido porque eu tô dando
permissão e o meu ego está ajudando e contribuindo, porque o ego no lugar certo ele faz isso. Ele vai buscar a solução para você e você pode ter certeza que vem a solução, a resposta vem. Nesse caso, por exemplo, nos casos que eu trabalho, vem 2, 3, vários sonhos. Não é assim, a resposta veio no dia seguinte. Existem casos que vêm, gente. Dependendo da urgência. Lembra do sonho da semana passada da mulher que estava passando necessidade? O inconsciente trouxe os números do jogo do bicho para ela, só que ela não jogou. O marido foi lá e não acreditou nela e deu os números dela. Então, o ego dela estava precisando mais do que o dinheiro, confiar nela. Então, nem sempre é só o dinheiro, nem sempre a necessidade te leva a uma raiz muito maior do problema. Nessa técnica, que eu só de escolher essa técnica, conversar com essa bolinha ontem à noite, já tive um sonho referente a tudo isso que está acontecendo aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. O bacana do processo da incubação é justamente isso. A gente não fica circulando só na consciência, porque a nossa consciência, ela vai trabalhar com aquilo que ela já conhece. A nossa consciência só tem 3% de conhecimento. O nosso inconsciente tem 97% de recurso de tudo. Tem o negativo e tem o positivo lá. Né? Mas esse ego que está nessa atitude, com certeza vai pescar a atitude positiva do inconsciente, porque nós temos luz e sombra lá. Então, quando você faz uma técnica de incubação de sonho e dá essa oportunidade, você sai do racional, porque, como eu disse, a consciência só trabalha com aquilo que ela conhece e ela só conhece 3%. Dentro do nosso inconsciente existem as respostas e aí o universo, a alma, seja lá o que for, vai se utilizar disso, porque essa atitude é uma atitude positiva, funcional, frente ao inconsciente, ele vai ser muito benevolente com você. Aí ele vai falar, ela está disposta a aprender, ele está disposto a aprender. Então eu vou dar esse sonho. O que será que é? Aí ela já aprendeu na live, ela não está fazendo terapia, mas aprendeu na live que só de ela contar o sonho, o inconsciente já articula e já equilibra energia. Se ela está fazendo terapia, ela vai fazer a ampliação com o terapeuta dela, com o professor dela, ou quem sabe até com o pastor, ou com o padre, com quem ela se abre, com o interlocutor dela ali. E isso vai começar a trazer respostas para ela. Então, olha a responsabilidade, né? Nós temos sim, quando a gente começa a dar importância, a gente começa a criar condições melhores para o nosso futuro. A Fernanda está dizendo aqui, eu não entendi por completo. Eu uso, por exemplo, 3 bolinhas, a cada uma delas eu atribuo uma coisa diferente? Não, é um pedido por vez. É uma bolinha e você coloca lá como se elas fossem conversar entre elas e depois você pode fazer com bonequinhas também. 3 bonequinhas, 2 bonequinhas, entendeu? É uma de cada vez. Se você faz muito pedido, você vai se perder. Então, a bolinha é a conversa que você vai tratar daquela situação central, daquele problema central que está tomando a tua vida naquele momento. E aí vem o sonho. Entendeu? Tem alguma pergunta aí, gente? Vocês entenderam? Vocês gostaram? Eu tô vendo só agora os comentários aqui. Tô vendo só agora os comentários. A live vai ficar gravada, dessa vez eu vou acertar. Ela vai ficar gravada e depois vocês assistem de novo, que tem a explicação lá. E eu gostaria muito que vocês anotassem, fizessem comentários e eu tô olhando o horário aqui. E nos comentários vocês escrevessem o que vocês aprenderam, o que vocês não entenderam, que eu vou responder um a um. Quem fizer lá, eu respondo depois. Quem eu não respondi agora, eu respondo depois, tá bom? Oi, Regina.
Ah, que bom que você gostou. Você sabe que uma live não é uma aula, né? É um bate-papo, mas eu me empolgo. Esse problema, esse assunto do sonho é um assunto muito amplo. Ele tem, assim, várias vertentes onde a gente pode buscar caminhos maravilhosos para a gente resolver a nossa vida a partir sempre do mundo interno, né? As nossas obras, na verdade, são sempre no mundo interno. Como eu disse lá no começo, mesmo aquele sonho de viajar para Disney, para a Europa, ela começa ele começa sempre lá, a raiz é sempre no inconsciente, mesmo os nossos sonhos, que são sonhos acordados, tá? Essa vontade, ela vem do inconsciente, vontade de viajar, vontade de resolver o problema com a mãe, o sonho de ter um casamento feliz, né? Que é no sonho acordado, tudo isso, a raiz é lá no inconsciente. Eu posso guardar na caixinha apenas uma bolinha? Porque eu preciso ter 2 bolinhas. Ai, Márcia, não sei. Não sei. Porque a técnica é assim, você tem que ter 2 ou 3 porque é como se na questão das bolinhas, fossem conversar. Quando eu trabalho com criança, é que uma ela quebrou aqui. Eu tenho 2 ou 3 bonequinhas, tá vendo? Eu tenho, aqui é um bonequinho chinês, mas eu ponho 2 ou 3 sempre, porque eu conto que é como se elas fossem conversar, porque essa técnica vem das 3 bonequinhas vietnamitas, que tem esse caráter, né? E aí eu fui associando na medida das minhas experiências, mas normalmente assim, se você quiser conversar com uma bolinha, o importante é você fazer esse ritual de abrir teu coração, de ir lá conversar, mas essa coisa da gente fazer a ritualização, de conversar com uma, pôr a outra lá, porque dentro do inconsciente não tem um símbolo só. Nos nossos sonhos não aparecem vários símbolos que eles se conversam entre eles. Então, assim, pode fazer com uma bolinha, mas não é assim que a técnica manda. A técnica manda. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. A técnica manda que seja com 3. Mas, gente, a técnica manda que sejam as 3 bonequinhas vietnamitas. Eu, Elizabeth Gonzalez, não faço as coisas assim, desse jeito. Eu testo, eu faço, depois eu vou testando e eu vou vendo que, na verdade, o que vale é o nosso ritual, é a nossa parada. Essa parada nossa aqui, para live, para escutar tudo isso, para ter esse monte de informação, já é um incubador de sonhos. Só da gente estar nessa live hoje já é um incubador de sonhos. Só que a técnica, ela faz o quê? Ela te relaxa quando você está sozinha, quando você está num momento que não tem live, que você tem uma questão para resolver, que você está muito, muito no racional, só com os instrumentos da consciência. E com os instrumentos da consciência que são muito pequenos frente a tudo que a gente tem no inconsciente. Então a técnica é um momento de pegar as 3 bolinhas ou as 3 bonequinhas ou os 3 bichinhos ou as 3 pedrinhas para você se centrar, para você largar um pouco o racional, para você ir para um processo criativo. Na live nós não estamos num processo criativo. A gente só está na aquisição de conhecimento e trazendo mais um instrumento para a consciência. Ela é mais uma ferramenta que está na sua consciência agora. Agora, a técnica tem a função de fazer você entrar em contato com o criativo. Tanto que a técnica ela pode ser uma mandala, que é um processo. A mandala também é uma forma de você entrar em contato com as informações do seu inconsciente. Uma obra de arte, um artesanato faz isso. Então, a técnica, ela tá voltada a tirar você do lado racional, do lado
só dos recursos da consciência, te levar para um contato. É como se você se rendesse ao inconsciente, porque não tem que ter uma certa humildade de você pegar a bolinha e conversar com uma bolinha. Você tem que sair do ego e ir para a alma. Quando você vai para a alma, você está num processo criativo. E todas as nossas dores não estão no processo racional. É no irracional, é no inconsciente que a gente encontra as respostas. Tá certo? Acho que eu falei demais, né? Se a live cair, eu queria de novo agradecer vocês, falar que eu vou responder as perguntas de quem eu não vi, pedir desculpa aí se eu não respondi alguma coisa de alguém e pedir para vocês compartilharem, se vocês gostarem, né, com alguém aí, se isso foi útil para vocês, e principalmente fazer comentários, pode criticar, inclusive, para a gente estar melhorando cada vez mais. É isso, gente. Muito obrigada. Tô aqui fazendo um minutinho de silêncio e prometendo que dessa vez eu vou salvar a live e vocês vão poder assistir de novo, porque teve muita gente que me pediu depois e eu não tinha salvo a live. Hoje você precisava disso? Ai, que bom, Regina. Obrigada. Então, Fernanda, então mais uma delas é um pedido e esse pedido vai conversar com o quê? O que não estou entendendo é o que as outras duas estão representando. Eu não sei o que as outras duas estão representando. Tá? Não sei. Deixa aí para a criatividade de vocês. Obrigada, Regina. É assim, saiam da mente. Quem fica falando, para que é isso, para que é aquilo, tá na mente. Deixa a criatividade de vocês rolar, entendeu? Assim, quando eu faço isso, é justamente para quebrar vocês. A bolinha segunda, a bolinha terceira, o essencial da técnica não é essa, gente. Sai do racional. As bolinhas vão conversar. Tem alguma coisa de racional nisso? Duas bolinhas conversarem, duas bonequinhas conversarem, duas pedrinhas conversarem, não tem. A ideia é justamente isso, sai do racional. Se você quer lembrar dos seus sonhos, se você quer ter respostas para os seus sonhos, vocês têm que sair do racional. Se ficar no racional, na mente, vocês não vão lembrar de nada. Se ficar lá fazendo a conversa com a bola, e depois vai falar, mas o que a outra bola está fazendo ali? Mas o que eu não... Será que eu tinha que pedir? Pronto, perdeu. Não confiou no seu inconsciente. A sua atitude frente ao inconsciente é a atitude de criatividade. É confiar no seu inconsciente, no que ele vai trazer. Ai, se eu não fizer certinho, ipsis literis, não vai dar certo. Não é assim. Esse é o grande sacada de trabalhar com os sonhos. Por isso que sonho é tudo maluco, é tudo uma coisa louca, que todo mundo fala, eu não vou dar bola para aquilo, eu não entendo nada. É exatamente aí que entra essa questão da irracionalidade. Porque às vezes tem coisa na portinha do inconsciente pronta para subir, para responder, e vocês vão para o racional e vocês perdem a oportunidade. Mas a gente vai falar muito sobre isso nas próximas lives, se vocês quiserem, tá bom? É isso. E depois escuta de novo que vocês vão entender com o inconsciente, não com a consciência. Com os 97%, não com os 3%. Beleza?